1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Hoje, um dia maravilhoso que nós relembramos o sacrifício de Jesus, a morte dele, o derramamento do seu sangue. O Senhor então colocou no meu coração o texto de 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 5, e o tema da mensagem desta noite é: faça valer a pena. Já que nós relembramos o sacrifício de Jesus nesta noite, essa palavra virá de encontro aos nossos corações, nos alertando de que nós precisamos viver como nos orientará aqui a palavra de Deus, aos crentes, aqueles que servem a Jesus, aos cristãos verdadeiros, que possam de fato viver uma vida em Cristo, porque foi para isto que Ele morreu e ressuscitou, para que a sua igreja fosse fundada, que de fato foi, para que a sua igreja avançasse como de fato tem avançado, e para que você e eu, individualmente falando, sejamos casa espiritual, edificados e fundamentados totalmente em Jesus Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Feche seus olhos comigo, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nesta noite que meditaremos na Tua palavra, ela que é poderosa, viva e eficaz. Essa palavra que não volta para Ti sem antes fazer aquilo que o Senhor deseja e aquilo que já está predeterminado no Teu coração. E ainda com a ação do Teu Espírito que tem livre acesso neste lugar. Fale aos nossos corações e mentes, para que possamos sair daqui renovados por ela, mais desejosos ainda de vivermos para Cristo, por Cristo, para a honra e glória dEle, que se sacrificou, e que hoje nós estamos aqui, ó Deus, também entregando os nossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, em nome de Jesus, nós clamamos, fala conosco, Pai, fala pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Olha, a palavra de Deus aqui, lida e que nós vamos meditar, ela começa com um desafio assim: quando você entrega a sua vida a Jesus, e que você começa uma nova caminhada com Ele, o desafio primeiro está aqui no início do versículo 1 do capítulo 2 que foi lido: despojando-vos, que é uma ação voluntária, é uma ação que por causa da regeneração, que nós já começamos a receber em nossas vidas, porque entregamos a nossa vida a Jesus, nascemos de novo, vai acompanhando aí, começamos então a viver uma regeneração, e nesta regeneração, é claro que pelo fato do Espírito Santo de Deus habitar em nós, porque é uma promessa dele, que ele vem habitar em nós e nos selar para o dia da remissão. Neste caso, nós já começamos voluntariamente, nesta regeneração, neste início já da caminhada cristã, a não termos mais desejos carnais. Nossa, pastor, é rápido assim? Pode olhar para alguém que se converte e que está vivendo o primeiro amor. Essa pessoa, ela começa a todo momento perguntar: o que eu preciso fazer para servir melhor ao Senhor? O que eu preciso fazer para honrar ao Senhor? O que eu preciso fazer para não entristecer a Deus?
O que eu preciso fazer para que Jesus seja louvado e exaltado e visto na minha vida? Isso é o despojo. Isso é o momento que a pessoa está abrindo mão da maldade, do dolo. É o momento que hipocrisias são lançadas fora. Você já não fica mais, por exemplo, mas certas coisas eu posso fazer, certas coisas eu posso viver, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Não, nada de hipocrisia. Nós começamos a nos despojar. As invejas já começam a ir embora e até toda sorte de maledicência. Olha, é uma transformação de Jesus na vida de todos nós, que nós já abandonemos toda forma, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Ao contrário da carne, ao contrário dos desejos carnais, nós passamos então, ao nos despojar, nesta ação voluntária de regeneração, nós começamos então a desejar o leite espiritual, que é Cristo. Todo recém-nascido, ele saiu do hospital, já chega em casa e a mamãe já prepara para ele uma lasanha, ou coloca à mesa uma carne assada e diz: pode comer, bebezinho. Faz um dia que você nasceu, mas pode comer. Não. Como é que é amamentado uma criança? Os primeiros meses de vida, só com o leite. E o leite aqui, que é declarado pelo apóstolo, é o leite espiritual, e este leite tem um nome, é Cristo. É Cristo e a palavra do Senhor. 2 alimentos de imediato que nós recebemos para nos fortalecer. E aí você vai puxar na memória quem é mamãe. É o leite. Depois do leite começa a introduzir também o que? A água. E nós vemos pela própria palavra de Deus sendo declarada que ela é a água que limpa. Ela é a água que limpa. Quando os maridos são desafiados pelo Senhor para realmente assumirem a liderança, a cabeça espiritual da casa, é dito ao marido assim: e vós, maridos, o que o marido precisa fazer? Lavar a casa, lavar o lar com a água da palavra. Eu sempre, quando termino um casamento, eu digo para a noiva: você vai sair com o buquê que entrou, e o marido vai sair com essa Bíblia. Porque o marido, o esposo, vai lavar a casa com a água, purificar, né? Melhor dizendo, a casa com a água da palavra. Então aqui nós vemos que aquele que acabou de nascer de novo e que se despojou de toda a maldade, ele tem todo o interesse em conhecer mais e mais a Cristo. E é por isso que então, irremediavelmente, sem sombra de dúvida, a forma pela qual ele vai conhecer a Cristo é pela palavra de Deus. O leite espiritual é Cristo e a palavra de Deus, a água que purifica. Aí começa a te lavar. Começa a te lavar. Olha, nessa noite que nós relembramos o sacrifício de Jesus, faça valer a pena este sacrifício na sua vida. O que muitas vezes te distancia de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Olha o que o versículo 2 diz, e é o desafio para nós: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É muito importante esse texto, desejar ardentemente. Por que de repente a gente não deseja mais? Por que algumas pessoas na caminhada, nem sei agora se eu posso dizer cristã, porque é para ser de glória em glória, é para aumentar cada vez mais o desejo. Era para ser assim, e eu creio que na sua vida é assim. É assim? Diga amém. Amém? Então é para ser assim. Mas enfim, alguns no meio do caminho perdem esse desejo ardente. Perdem esse desejo ardente. Surgem muitas coisas. A igreja não é tão necessário. Outra hora, até a igreja é bom, mas eu não preciso me envolver tanto. E nós começamos a não desejar mais estarmos com o Senhor. Quando a gente abre o olho, quando essa pandemia aí, né? Graças a Deus, eu louvo ao Senhor pela PIB Norte aqui hoje. E sei que quem não está aqui hoje é porque não pode estar mesmo. E tem até algumas pessoas aí, dezenas, que já me justificaram o motivo que não estão aqui. Mas você está aqui, glória a Deus. Porque tem alguns pastores assustados e dizendo: pastor Márcio, as pessoas parecem que não desejam mais ardentemente. Mas você está aqui. Então essa palavra é para animar você a continuar fazendo valer a pena aquilo que o Senhor fez por você. Aquilo que Jesus se sacrificou por você.
O versículo 3 fala algo interessante. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ah, meus irmãos e irmãs, como Deus é bondoso. Como Deus é maravilhoso. O mínimo que a gente pode fazer é nos desafiarmos nesta noite, mais uma vez, a cada um de nós aqui, e talvez alguns que estão precisando mais desse desafio, é fazer valer a pena. Valer a pena é algo que, quando a gente fala assim, eu vou fazer algo que valha a pena, nós estamos dizendo que nós estamos reconhecendo o valor daquilo. Por isso nós vamos fazer valer a pena em nossas vidas. Se você reconhece que o sacrifício de Jesus, se você reconhece que esse sacrifício, relembrado nesta noite, é importante, é salvífico, é libertador, você vai fazer valer a pena na sua vida. Você não vai ficar brincando mais. Você não vai ter os desejinhos da carninha, mas você vai ter o desejo ardente pelo leite espiritual, que vai fazendo você crescer. Aí vai para a água, cada vez mais, conhecendo a palavra. Vai para o alimento sólido. Ah, porque, né, pastor, não dá para ficar no leitinho o resto da vida. Sim, eu não posso ir em desacordo com a palavra de Deus, em que o apóstolo Paulo vai ensinar. Vocês agora precisam desejar o alimento sólido, porque o leite é para o início. Depois, nós precisamos comer o alimento sólido. E quanto mais força nós vamos adquirindo pelo alimento sólido, mais nós vamos aplicando na vida das outras pessoas, porque já estamos fortalecidos nele, por ele e para ele. Nós saímos então anunciando esta palavra e este evangelho. Mas eu quero voltar ao versículo 3 que fala: se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Aqui o Senhor com certeza quer falar comigo e com você. Você tem reconhecido de fato que o Senhor é bondoso? No caso de Israel, o povo de Deus, ele sempre era relembrado. O Senhor é bondoso para com a casa de Israel. Porque tirou vocês do Egito, lembra? O Senhor ficava trazendo a memória. Porque deu a terra prometida. Porque livrou vocês da mão dos inimigos e etc. No nosso caso, por que nós sabemos que Deus é bondoso? Porque sabemos e reconhecemos que Deus é bondoso. Porque Ele entregou o seu Filho por nós. Porque Ele deu o seu único Filho por nós. No caso de Israel, quando Jesus esteve anunciando as novas do reino, as novas do evangelho, o Senhor Jesus estava transparecendo para aquele povo que vivia naquele tempo, que eles estavam sendo comprados de volta. A primeira aquisição que Deus fez, com relação a mim, a você, ou a humanidade toda, assim dizendo, é quando Ele criou. Mas o que aconteceu? Houve a queda, sim, o homem pecou, a mulher, o homem pecaram, e consequentemente, então, por causa do pecado, rompeu a comunhão com Deus. Mas o Senhor, olhando para a terra e não vendo nenhum justo, entregou, preparou o seu próprio Filho, por amor a nós, e nos comprou de volta. Lembrei de uma ilustração muito simples, quase que uma ilustração infantil, de um menino que fabricou um barquinho, e ele morava próximo a um rio, na margem de um rio, e ele foi fazer o teste do barquinho lá no rio, e passou um barco a motor, não sei quem já viu isso, né? Mas quando o barco a motor passa no leito do rio, vem aquelas ondas, né? A única maneira de nós que moramos no interior vermos onda, é quando passa um barco a motor no meio do rio. E aí vinha aquela onda assim, veio aquela onda, aliás, e o menino não muito apercebido, quando viu, o barquinho entrou rio adentro e foi embora. E ele começou a chorar e pensar: nossa, mas eu criei, mas eu fiz com tanto carinho, construí com tanto carinho esse barquinho, e ele foi embora. O amor daquele menino por aquele barco era tão grande que ele não fez outro. Mas um dia, andando pela sua pequena cidade, ele passou em um brechó, uma lojinha que vendia
roupas, enfeites, né? E outras coisas. E ele viu o barco. E ele disse para a mãe dele: mãe, é o meu barquinho. Por favor, mãe, me ajuda a comprar aquele barco. E ele foi lá e comprou o barco. E quando ele abraçou aquele barquinho, é história de criança, tá? Mas é para a gente entender. Quando ele abraçou aquele barquinho, ele dizia: agora você é meu 2 vezes. Porque eu te fiz e porque eu te comprei de volta. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, quando Ele verteu o seu sangue por nós, Ele estava nos dando um recado. Eu te criei, porque Jesus esteve na criação. Ele é Deus. Mas eu estou comprando a criação de volta. Nós somos de Deus 2 vezes. Ele ama a todos por causa da primeira condição que Ele criou. Mas Ele ama de maneira especial seus filhos pela segunda condição, porque Ele comprou de volta. E por que que mesmo assim, às vezes nós não damos tanta atenção ao que Deus é em nossas vidas? O Senhor precisa ainda, para alguns, mostrar que Ele é bondoso. Porque olha como o texto fala aqui: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ele lança como uma hipótese, dizendo: será que vocês reconhecem que o Senhor é bondoso? Você pode dizer nessa noite que o Senhor é bondoso? Amém? Você pode dizer que o Senhor é bondoso? Amém? Ele é bondoso. Ele é maravilhoso. Então vamos adiante. O versículo 4 fala: se reconhecemos que Ele é bondoso, chegando-vos para Ele a pedra que vive, como eu disse na oração, né? Senhor, nós te agradecemos pelo sacrifício, pela morte salvífica, a morte que nos trouxe a vida, mas nós te agradecemos também, ó Pai, porque a nossa fé não é vã, porque não cremos em um Deus morto, mas um Deus que ressuscitou. Por isso a nossa fé é viva, como Ele é vivo. E o versículo 4 diz aqui: chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, como nós temos visto nesses últimos tempos, pessoas rejeitando o Senhor. Os homens rejeitando o Senhor. Eu sei que algumas pessoas aqui já tiveram a experiência de falar de Jesus para alguém e essa pessoa rejeitar. Mas olha qual é o motivo maior pelo qual nós não podemos rejeitar. É que para com Deus, esta mesma pedra rejeitada pelos homens, para com Deus, ela é eleita e preciosa. No evangelismo, lá no Ceará, algumas vezes a minha esposa compartilhou algo assim, e algumas vezes acho que ela declarou aqui também, não estou bem lembrado, sobre a questão de que quando você quer agradar um pai e uma mãe, quem que você elogia? O filho, né? Passa aquele menininho lá, você fala: nossa, que bonito, nem é tanto, mas você fala que é. O pai e a mãe ficam: nossa, aí já até começa: quem que você acha que parece? Aí fala: e agora, hein? Mas enfim, quando você quer agradar alguém, você fala bem do seu filho, filha. Olha aqui, a palavra está dizendo que para Deus, Jesus é precioso. Quando você então aceita Jesus Cristo, quando você entrega a sua vida a Ele, quando você começa a viver uma nova vida com Ele, você está agradando intensamente ao Pai. Quando você reconhece que Jesus é precioso na sua vida, você está agradando a Deus. Aí continua dizendo, para nós que estamos em Cristo: também vós mesmos, como pedras que vivem, assim como Jesus vive, nós também somos pedras vivas.
Nossa fé não é morta. E a nossa vida é uma vida abundante. Amém? Além disso, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Ó, irmão, quanta vida! E como que a gente pode ainda olhar para trás? É porque somos humanos. Mas não deveríamos olhar para trás. Como ainda a gente olha para trás? A palavra diz aqui, também vós mesmo como pedras, versículo 5 de 1 Pedro 2. Também vós mesmo como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Sabe qual é a base dessa edificação da casa espiritual? O seu corpo é o templo. Para quem diz, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Não. O seu corpo é o templo. A base dessa casa espiritual é o seu corpo. E o texto continua dizendo, e você vai ver que é o seu corpo, porque diz, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, que segundo Romanos capítulo 12, versículo 1 diz, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, que agora é a mente de Cristo que reina em nós, que comanda essa mente aqui, ainda à beira do erro, ainda querendo fazer coisas muito, muito loucas, querendo desafiar as coisas. Não é assim que às vezes a gente faz? Sabendo que é errado, mas a gente está lá desafiando. Aqueles que dizem, eu vou só até aqui. Mas a palavra está dizendo que nós precisamos nos apresentar como sacrifícios espirituais a Ele. E como fazemos isso? Por intermédio de Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Nós somos o sacerdócio real, mas Ele é o sumo sacerdote, que nos instituiu agora, para que tenhamos livre acesso ao Pai. O que antes só um sacerdote podia fazer, agora todos nascidos de novo, todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que o têm como Senhor e Salvador, podem chegar à presença do Pai pelo novo e vivo caminho que é Jesus, que nessa noite nós relembramos, o seu sacrifício e morte. É muito bom fazer parte disso. E olha só, lá em João, no capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 22, a palavra diz assim, Jesus lhes respondeu, destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Olha só, quando ele anuncia a sua morte e ressurreição, ele disse, a partir de agora, eu não serei adorado no exterior apenas, no que vocês veem, nas paredes, entre as 4 paredes, mas eu serei o santuário. O próprio santuário. É no seu corpo, é por intermédio de Jesus, é por causa desse corpo que morreu, é por causa desse corpo que verteu o seu sangue. Edificados nós estamos por Cristo, no templo que é o seu corpo. E quando a palavra exige de nós esses sacrifícios espirituais, é para dizer que as nossas vidas precisam, em louvor a Deus, viver em sintonia com este santuário. Por isso, não aceite uma mensagem menor do que esta. Deus te chamou para ser santo, não uma bagunça.
ser santo. Porque você adora um Deus que é o próprio santuário. E quando assim fazemos, a prática do bem que existe no Senhor Jesus é praticada por nós e há uma mútua cooperação. Por isso que o poder de Deus vem, por isso que o Espírito Santo enche, por isso que o Espírito Santo levanta, por isso que o Espírito Santo usa. E para você que ainda tem dúvida de que Deus pode te usar, não duvide não, porque você está firmado na rocha que é Jesus. Versículo 9, versículo 10 do mesmo texto, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha que bênção para mim e para você. Olha o quanto Deus depositou em nós. Era para ser para o povo de Israel. Era para esse povo ser o ícone, o símbolo não somente, mas o ícone, ou o lugar onde nós buscaríamos esta ligação com Deus. Mas ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Então o versículo 10 diz que a mim e a você, a nós, que não éramos povo, agora somos povo de Deus. Exatamente por quê? Por intermédio de Jesus Cristo, que termina o versículo 5. Nós, por intermédio de Jesus Cristo, nos tornamos esta raça eleita, eleita pelo Senhor, para sermos diferentes. Eu tenho em mente escrever um livro ainda que vai ter como título Um Povo para Si. Um povo para si, Deus, né? Um povo para Deus. Então, um povo para si. Onde eu quero declarar que não mudou a estratégia de Deus de ter um povo diferente. Um povo que realmente o honre, um povo que realmente o adore, um povo que realmente expresse a sua santidade, a sua luz. Um povo que o ame de verdade. Porque olha quanta coisa foi feita por mim e por você. Quanto derramamento por mim e por você. O versículo 22 de 1 Pedro 2 diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele foi ultrajado, versículo 23, ele foi ultrajado, não revidava ao ultraje, e ele quando era maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele estava se entregando ao próprio Pai nesse momento. E o versículo 24 diz: e carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Eu desafio qualquer igreja, qualquer líder que com irresponsabilidade está pregando nesse tempo que você pode viver uma vida de pecado, porque a superabundante Master Blaster graça de Deus vai te alcançar do jeito que você é e vai trabalhar você, porque Ele é graça. A Bíblia está dizendo aqui que não, Ele morreu no madeiro pelos nossos pecados, para que nós agora, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Faça valer a pena, meu irmão e minha irmã, esse sacrifício. Na sua vida, faça morrer o velho homem. Faça morrer os velhos desejos. Será que não compensa? Porque quando a gente diz, eu vou fazer valer a pena, eu estou dando, como eu falei no início, eu estou dando o devido reconhecimento a este sacrifício. Mas quando eu digo, não, eu não vou vencer, eu sou fraco demais, eu não posso ou eu não quero parar com isso, com esse erro, eu estou dizendo que esse sacrifício não valeu a pena para mim. Mas eu sei que nessa noite, o Senhor está falando, e Ele está confirmando,
a você que anda longe, a você que nem pertencia ao povo ainda, não sei qual é a tua realidade aqui nesta noite, mas eu quero que você, com seus olhos fechados, pense: você é a raça eleita, você é o sacerdócio real, você é uma nação santa, você é propriedade exclusiva de Deus, e por causa disso, você vai poder proclamar as virtudes daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos e irmãs, quando nós somos redimidos por Jesus, e quando nós somos remidos, ou quando nós fomos remidos da escravidão do pecado e do exílio que antes nos aprisionava, nos vícios e em tantas outras coisas, nós passamos a gozar de muitas bênçãos. Nós somos então privilegiados como esse povo escolhido. Nós somos feitos em sacerdócio real e partilharemos do reinado de Cristo, conforme Apocalipse 5:10. Ele ainda nos constituiu em propriedade santa, que é separada e exclusiva para Ele. A finalidade desta nova aliança com Deus é anunciar o quanto Ele é excelente, bem como seguir os passos de Jesus e seus exemplos. Faça valer a pena tudo que Jesus fez. Faça valer a pena tudo que Jesus é, seguindo os seus exemplos. Com seus olhos fechados, toda a igreja com seus olhos fechados, por favor. Eu quero que você pense nessa mensagem. Você tem feito valer a pena tudo que Jesus fez por você? Quem de fato Jesus é na sua vida? Há alguém nessa noite que pode declarar assim: pastor, eu preciso entregar minha vida a Jesus ainda, porque nem parte deste povo adquirido eu ainda sou. Porque a única forma de fazermos parte desse povo, como diz a palavra em 1 Pedro, capítulo 2, no final do versículo 5, é por intermédio de Jesus Cristo. Então você precisa entregar a sua vida a Ele, e é hoje, a hora, o momento, o dia. Há alguém que não entregou a sua vida a Jesus ainda e deseja fazê-lo nessa noite? Levante uma de suas mãos. Eu não vou te chamar aqui à frente. Não é possível ainda nós fazermos isso. Mas há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você.